3, 2, 1. TV Unidos, TV a região toda, unida com você, unida com você, unida com você. Bate-papo com Wagner Letra, Wagner Letra, Wagner Letra. TV Unidos, TV Unidos. Bate-papo com Wagner Letra, Wagner Letra. Começa agora no programa Unidos por uma só voz, o quadro Bate-papo, Bate-papo. Começa agora no programa Unidos por uma só voz, o quadro Bate-papo, Bate-papo, Bate-papo. Apresentação: Wagner Letra, Wagner Letra, Wagner Letra. Oh yeah, go down. Olá, minha gente, estamos aí de volta com mais um programa Unidos numa Só Voz. E hoje, na sala de bate-papo, nós não poderemos deixar de não conversar, não bater um papo aqui com Gisele Bob. Ela está aqui presente no nosso programa e daqui a pouco vamos bater aquele papo bem esperto, bem legal. Vamos com um break rapidinho e daqui a pouco retornamos. Os Gateiros de Plantão são uma associação que resgata animais em situações de abandono, cuida e os encaminha para a adoção em Três Rios e Paraíba do Sul. Ajude a salvar vidas, dê seu apoio e seja um amigão dos Gateiros de Plantão. Não falei que seria rapidinho? Estamos de volta com Gisele Bob aqui. Vamos bater um papo. A gente falando de vários talentos aqui, talento da música, talento do teatro, talento comercial. E hoje nós trazemos aqui um talento também de Paraíba do Sul. Esse talento aqui que não poderia ficar de fora. Ele começou lá atrás e se estende até o dia de hoje. Olá, Gisele Bob, uma boa tarde. Boa tarde, Wagner, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo e fico muito feliz de fazer parte desse seu projeto que está apresentando os talentos da cidade de Paraíba do Sul em diversas áreas. E eu quero reforçar, Paraíba do Sul é historicamente uma cidade de muitos talentos e a gente precisa valorizar mais os talentos da nossa cidade, e é isso que você está fazendo um pouco com esse seu programa, mostrando para as pessoas de Paraíba do Sul o que a gente tem de bom e de melhor nessa cidade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que isso, fica sempre à vontade aqui na TV Unidos. O interessante é que semana passada nós estávamos conversando aqui com o cantor Tony Nascimento e ele comentou a mesma coisa, né? Que Paraíba do Sul é um berço de talento, né? Não só os novos, mas também os antigos, né? Que vêm ajudando na cultura de Paraíba do Sul. E para começar, Gisele, você poderia falar um pouco, né, do seu talento? Qual o seu talento? Para mim e para muitos que te conhecem aqui na cidade de Paraíba do Sul, começou lá nos anos 90, né? Fale um pouco sobre isso. Como você falou aí, é uma coisa antiga que vem até hoje, né? Tem tempo, viu, gente? Bastante tempo. E o Wagner, a gente nessa conversa que a gente teve previamente, ele foi lembrando até de coisas que eu tinha esquecido. Eu fui proprietário em Paraíba do Sul de o que a gente chamava na época de boutique, né? Eu acho que hoje não existe mais esse nome. A gente tinha uma loja de roupas, né? E com essa loja a gente era uma loja pequena, a gente tinha funcionário e tal, e a gente participava naquela época de grandes desfiles. A cidade de Paraíba do Sul, a turma mais nova não conhece isso, mas a cidade de Paraíba do Sul era conhecida por promover grandes desfiles de moda, né? E eu participei um pouco desse espaço. Em algum momento eu era modelo e depois eu era modelo e proprietária de loja. E a gente teve grandes nomes que fizeram isso. Janice Stelman, Graça Marco, a Tânia Simões também participou disso, a Tânia Vaz e a Tamara Vaz. Isso gerava um movimento grande na cidade, os clubes ficavam cheios. Então a minha história começa aí, como proprietária de uma boutique que chamava Bandalheira, em Paraíba do Sul. E depois tem mais história, né? E detalhe, né? Você era de menor, né? Eu era, meu pai teve que emancipar. Tem essa história. Eu
não podia, eu não tinha ainda a maioridade necessária para ser proprietária de uma loja. Meu pai me emancipou, porque eu respondia pela loja, eu fazia compra, eu pagava, e eu fui emancipada perante a justiça para poder ser a responsável legal por essa loja. Então eu já comecei bem cedo. E essa loja, os desfiles, era onde aqui em Paraíba do Sul, para quem não conhece a cidade, assim, né? Assim, no centro, aonde mais? A loja é muito fácil, aonde é o Bar do Zé, ali na Rua da Prefeitura, naquela esquina do Bar do Zé, era ali, ao lado ali, né? Era ao lado do atual Bar do Zé, na Rua da Prefeitura. E os desfiles, eles aconteciam, a sua maior parte, no Clube Social. Mas a gente já teve desfile no antigo Casarão, que é onde é a atual prefeitura, que na época não era um prédio reformado e a gente fazia desfile até para ajudar a arrecadar dinheiro ali, era legal, no antigo Casarão, que hoje é a atual prefeitura. Teve quando começou a construir o mini shopping em Paraíba do Sul, teve lá, já teve desfile no Riachuelo, já teve em outros lugares, era em vários. O social é o que tinha mais, mas espalhava um pouco pela cidade. Bom que era assim, por que talento? Porque ela tinha talento para trabalhar nesse meio de serviço e ajudava também a economia da cidade, o entretenimento, né? Ali na cidade. E junto com isso, depois veio a boate. A boate. E aí, assim, vamos pensar. Na época, eu recebi convite para entrar no mundo da moda, para virar modelo, não de passarela, porque eu não tenho tamanho, mas modelo fotográfico. Eu avaliei e falei, não, esse não é a minha praia. Inclusive, hoje a gente tem, né, um talento sul-paraibano que está na Europa despontando, que é a Mariana. Né? A Mariana está hoje na Europa como uma modelo e é uma pessoa de Paraíba do Sul e que está na Europa aí fazendo muito sucesso. Eu não aceitei, eu falei, não, isso não é minha praia. Né? Aí logo no mesmo período eu entrei para o governo do estado, fiz concurso público para ser em primeiro lugar, dei aula inclusive para sua esposa, fui professora dela, já dei aula para muita gente de Paraíba. E aí, nesse período também, logo depois, a gente abriu, aí já era 94, a gente abriu a Boate Banana Gama, né? Que foi, assim, não a primeira boate, mas foi a maior boate que Paraíba já teve e a que durou mais tempo, que eu acho que é a maior, inclusive, da nossa região. A gente ficou um bom tempo aí fazendo o lazer de pessoas não só de Paraíba do Sul, que a gente recebia... a gente tinha frequentadores de Paraíba, Três Rios, Vassouras, Petrópolis. Hoje, o rapaz que é casado com a minha sobrinha, ele é de Petrópolis, e ele fala que frequentava a Boate Banana Gama. Né? Então a gente tinha uma clientela da região, e quem viveu aqui lembra o quanto que a gente gerava de movimento, porque as pessoas iam, o ponto era o Jardim Velho, as pessoas iam para o Jardim Velho, consumiam, lanchavam, bebiam seus drinks, seus refrigerantes, e depois iam para a boate, e depois tinha um au-au quente, que era o ponto do final de noite para as pessoas lancharem. Tinha o Lorimar, que já não está mais aqui com a gente, que vendia também eu acho que era o churrasquinho dele na saída. A gente tinha noite que a gente tinha 1000 pessoas circulando ali na boate. Isso ajudava a economia de Paraíba do Sul. É isso que eu falo, né? Um talento, né, que poucas pessoas hoje... acredito que não saibam, né? Porque são os mais jovens, né? Os jovens não sabem. Mas que ajudou lá, né? Não só no entretenimento, mas também no desenvolvimento, no conhecimento da cidade. E um detalhe, por que eu lembrei disso? Uma vez eu estava vendo uma reprise do programa do Silvio Santos que tinha antigamente, acho que era Por Amor. Por Amor, não lembro. Tinha um programa assim, naquela época. Aí era um rapaz de Três Rios, e o Silvio Santos perguntou para esse rapaz o que tinha naquela cidade, né? Porque era encontro para casais, né? Uhum. Para se divertir. Aí ele falou das coisas que tinha em Três Rios. Ele perguntou, mas tem a boate aí? Não, até tem, mas a gente gosta de ir para a cidade vizinha. Que era Banana Gama. Que era o Banana Gama. Então isso me fez até lembrar desse detalhe, entendeu? Então assim, essa questão era ter um ponto de referência para as pessoas de fora. A gente fez na época, e a gente a gente ficava sempre procurando fazer atrações novas, para não ser só uma boate, né? E eu lembro que na época que começou a festa de espuma hoje é algo normal, mas que começou, que só tinha numa boate no Rio. A gente foi a primeira boate fora da capital a ter festa de espuma. A gente fez 2 finais de semana, mas vinha gente de tudo quanto é canto. E ali, por noite, a gente gerava ali, por noite,
mais de 20 pessoas trabalhando por noite ali, que tinha com a gente portaria, segurança, bar. Depois a gente tinha o pessoal que trabalhava na limpeza. Então, a gente girava ali. Além da gente comprar as coisas na cidade, a gente gerava um emprego. Era economia, assim, geral, né? Não só na questão de comprar e vender as coisas, mas também de dar oportunidade de a gente gerava de emprego. trabalhar, A gente de gerava gerar emprego. tudo isso, né? A gente gerava emprego para a cidade, porque eram mais de 20 pessoas por noite em funcionamento. Né? Fora a equipe que a gente tinha que ter antes para montar, para limpar, porque a boate não é só aquela hora que a gente abre. Tem toda uma organização do antes e do depois para acontecer. Foi uma experiência muito legal. A gente tem saudade e é muito legal ver as pessoas que viveram essa época. Volta com a boate, volta com a boate. Falei, não, mesmo, a nossa fase já passou. Deixa para a turma mais nova. Então é isso aí, velho. É como é que eu falo, né? O talento de Paraíba do Sul, ele não fica só fechado naquela questão da música, né? Que as pessoas, quando você fala talento, a pessoa acha que até a pessoa canta. Mas o talento é no teatro, é na parte empresarial, como você, né? Tudo isso envolve o talento. Então a gente tem que dar valor a esses talentos, né? Das pessoas que estão desenvolvendo na cidade, mas também em si. Hoje, como você acabou de comentar, hoje você é funcionária pública concursada, né? Explica um pouco também como é que foi essa sua carreira, porque isso daí também é um talento, né? Porque para ser funcionário público hoje em dia, nesse Brasil, tem que ter talento. Eu acho, Wagner, que para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter talento. Porque as pessoas, como você falou, elas estão acostumadas a associar talento a uma questão artística. E não. Você falou muito bem. O talento não tem a ver só com essa questão artística, ou do teatro, ou da música. Tem a ver com o teu propósito de vida, né? Com aquilo que você foi capacitado, né? E aí, dependendo, cada um acredita ou não em Deus, mas eu sei que você também acredita naquilo que Deus capacitou a gente para fazer. Não é isso? A gente tem essa visão, né? A gente que é cristão tem essa visão naquilo que Deus capacitou a gente para fazer. Né? E essa coisa do funcionalismo público foi algo que entrou na minha vida assim, não foi programado. Né? Eu fui fazer magistério, surgiu um concurso, eu fiz, eu falei, meu Deus, agora eu passei, fiz o primeiro concurso, passei, fiz o segundo, passei. E me vi professora. E aí fiz pedagogia e me encantei com aquele lugar, me encantei com a função de professora. É muito bom você lidar, e eu tive a experiência, eu lidei desde a alfabetização até o ensino médio. Então eu lidei com crianças que estavam aprendendo a ler, até com a juventude de 5ª ou 8ª série, que chamava na época, que mudou de nome. Foi nessa época que eu dei aula para sua esposa. E depois eu lidei com o ensino médio, formando professores. Então, é muito gratificante você ter essa troca de professor. Mas em um dado momento da minha vida, eu saio da sala de aula e vou atuar como administradora pública, que também aconteceu por um acaso. E assim... E eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de me adaptar às situações que a vida me coloca. E eu também gostei muito daquilo, e aí fui estudar aquilo, me especializei, virei secretária de saúde aqui, fui para outros lugares e fui estudando. Tenho 3 especializações na área de saúde pública, tenho mestrado, fiz uma outra especialização na área de militar, né, que é da Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, sempre gostando muito de estudar e trabalhando. Então, o serviço público é algo que mais me encanta. Eu tive muitas propostas no decorrer da minha trajetória profissional. Eu já tenho, se a gente falar lá da época que eu comecei com a loja, eu vou fazer 36 anos de vida profissional, né? E vou fazer agora 35 de vida pública, né? E o público foi o que mais me agradou. Eu já tive muitas propostas de ir para a iniciativa privada. Eu poderia pedir exoneração da minha função pública e ir para a iniciativa privada. Aliás, hoje eu posso me aposentar e ir para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada não me encanta, porque eu gosto dessa coisa de lidar com o público, no entendimento seguinte: ser servidor público é servir as pessoas, né? Eu gosto dessa coisa do servir as pessoas, né? Eu gosto de lidar com gente, eu gosto de tentar, de colocar o que eu aprendi na vida, e eu aprendo todo dia,
para tentar mudar um pouco, melhorar um pouco a vida das pessoas, incluindo a minha, que eu também sou uma cidadã de Paraíba. Tanto que você não só gosta, né, que a gente percebe aí da vida pública e que você vem se preparando, como você já foi aqui reconhecer o seu talento nessa área e você já foi secretária de saúde aqui em Paraíba do Sul, né? Hoje eu conversava com um dentista, inclusive, hoje de manhã, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Ele é um dentista, ele dando a opinião dele sobre o sistema, colocando algumas situações que ele tem vivenciado e tal. E aí eu falava com ele, que ele falava da importância que ele acha que o administrador ouça a opinião das outras pessoas. Aí eu falei com ele, você não estava em Paraíba quando eu fui secretária de saúde, mas eu ando na rua até hoje e as pessoas lembram de forma muito positiva do período que a gente teve à frente da Secretaria de Saúde. E lembram falando bem das equipes de saúde da família, dos agentes comunitários, do medicamento que a gente tinha do laboratório, da policlínica, né? Que a policlínica foi um projeto que a gente pensou, desenhou, reformou e botou para funcionar durante a nossa gestão. Posto em cada bairro, inclusive aqui no Bela Vista, né? Amapá, esse território que você está aqui, o primeiro unidade de saúde do Bela Vista, a gente botou para funcionar. Foi na nossa época, né, que foi uma casa que a gente alugou aqui, não sei se você lembra, uma casa amarela. Que acho que até nessa rua aqui. Nessa rua, né? Isso, era uma casa de 2 andares, que a gente tomou cuidado de botar um posto em cada bairro, construir a policlínica. E como é que é isso? É um talento? Concordo que sim, mas tem um talento que eu acho que a grande sacada, é você ouvir as pessoas que estão ali. Eu ouvi os enfermeiros, eu ouvi os médicos, eu ouvi a equipe administrativa, eu ouvi a população, eu ouvi o pessoal que trabalhava no laboratório, eu ouvi os médicos, eu ouvi os agentes, porque quando você vai ouvindo, você vai vendo o que você precisa fazer para melhorar para o povo e para melhorar também para os profissionais, porque os profissionais também precisam ser olhados, porque eles não são uma máquina de produzir para atender a população, eles também precisam ser cuidados. Então, eu acho que se é isso tudo que as pessoas falam, o sistema de saúde que teve na época que a gente esteve à frente aqui, e a gente tinha uma equipe maravilhosa trabalhando com a gente, porque ninguém faz nada sozinho, tá bom? Porque, gente, escreve isso aí, guarda isso, ninguém faz nada sozinho. Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de equipe. E se a gente teve sucesso na Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul, como eu ouço na rua, é porque a gente tinha uma equipe muito comprometida e a gente tinha capacidade de ouvir as pessoas, e a gente ouvia todo mundo. Médico, enfermeiro, agente comunitário, auxiliar administrativo, pessoal do laboratório, pessoal da farmácia de manipulação, ouvia todo mundo, porque a partir daí eu ouvia a população. Você levanta quais são as dificuldades e vai montando o quebra-cabeça para ficar bom para todo mundo. Que não pode ser bom só para o profissional, não pode ser bom só para a população. Tem que ser bom para todo mundo, porque aí o negócio fica legal. Então, eu acho que a grande competência nesse caso, o grande talento, como você diz, foi a capacidade de ouvir e transformar aquilo através de um trabalho em equipe em algo produtivo para a população e também satisfatório para a equipe. Porque sem a equipe nós não somos nada, né? Porque nós dois estamos aqui, mas tem uma equipe atrás das câmeras, né? Tem uma turminha ali. Pessoal ali preparando tudo, na foto, na cinegrafia. E que depois vai sentar para produzir isso tudo. Não é o Wagner, é um conjunto de pessoas. E a vida pública não para, né? Como teve aí ano passado, né? Teve as eleições, você estava no meio, né? Estava no meio. Fala da experiência aí também, com esse talento, que são muitos, né? Então, essa minha trajetória na vida pública, como técnica, secretária de saúde, secretário, chefe de gabinete, que eu rodei um bocado, né? E rodei, graças a Deus, por conta da minha capacidade de trabalho, eu recebia convite para ir para os lugares, e uma coisa que é muito comum em mim é o seguinte: eu vou, faço lá, me dão uma tarefa, que é organizar. Quando eu organizo, eu recebo convite, eu vou organizar outro lugar. Tem uma coisa assim, tem uma amiga minha que fala assim, a Gisele é solucionadora de problemas, quando convidam ela para ir, tem um problema para resolver. Ela vai lá, resolve, depois ela recebe outro convite, ela vai receber em outro lugar. Então, essa minha trajetória na vida pública acabou me levando para a participação política partidária, que eu já tinha recebido convites, nunca aceitei, porque não me via como um talento nessa área, né? Mas a minha carreira na vida pública, como técnica, né, como administradora, me fez ver um período assim, eu acho que eu preciso participar disso, porque a gente via tanta coisa acontecendo
que desagradava, a gente via tanta coisa acontecendo que não era para ajudar a população, que aí você fala, nossa, a gente precisa botar a cara na reta. Por mais que... Aí vem aquela história que todo mundo, mas política é lugar, política tem... É isso tudo, gente. Mas se a gente não começar a sair do nosso lugarzinho de conforto e botar a cara na reta, essa galera vai ficar sempre aí, dominando o pedaço. E a política decide a nossa vida. Decide se a gente vai ter água, decide quanto que vai custar a água que a gente consome, decide se a gente vai ter transporte público ou não vai ter, que transporte público de qual qualidade a gente vai ter, decide se a escola dos nossos filhos vai ser boa ou não. Quem decide isso é a política. Então a gente precisa participar dela. Que não seja se candidatando, mas que seja pelo menos ficando atento aos políticos que a gente elegeu, o que eles estão fazendo. Que na verdade eles foram eleitos por nós para atender a necessidade do coletivo, e não para fazer aquilo que eles acham da cabeça deles, e nem para atender os grupinhos de amigos que eles têm. Gisele Bob, uma mulher sul-paraibana cheio de talentos. E é esse daí, Gisele Bob. Nós estamos se aproximando aí do carnaval e vamos falar de mais um talento seu, né? Que você reuniu os amigos e criou um bloco, né, para se divertir. Fala um pouco sobre isso daí. Na verdade eu não criei esse bloco, né? Na verdade eu me juntei a esse grupo. Existe até um bloco novo sendo montado, mas que provavelmente só vai conseguir sair ano que vem, e esse eu estou participando desde o início. Esse bloco que a gente está falando é o tradicional bloco Banda da Bunda. Eu não criei esse bloco, ele já existe em Paraíba há 39 anos. Ele foi criado em 1984, e aí ele ficou um período parado, né? E voltou, e nos últimos 7, 6 por aí, eu faço parte da diretoria desse bloco. Esse bloco foi criado pela Regina e pelo Delorge Visconti. O Delorge é filho do super conhecido Nicolino Visconti, que era meu padrinho, né? Um homem culto, foi dono de cerâmica, é um historiador importante de Paraíba, né? Em algum momento a família que criou foi embora para o Rio e tal, ficou a neta dele, a Andréia, mais à frente com a maninha e outros amigos, e aí eles pediram ajuda, a gente montou uma comissão organizadora, acho que são 6, 7 anos a gente está nessa comissão organizadora, que é a Banda da Bunda. Nesse período a gente só não saiu na pandemia, e esse ano a gente está a todo vapor. A gente vai sair na segunda-feira de carnaval, a gente concentra às 16 horas ali em frente ao Bar de Biluca, depois a gente dá uma voltinha ali no centro de Paraíba do Sul, e tem uma coisa que é interessante, que é... Biluca ali na Rua do André de Figueira. Na Rua do André de Figueira. Para quem não sabe... gente, Bar de Biluca na Rua do André de Figueira. E o que é interessante? Essa banda não tem abadá, não tem aquelas coisas de camiseta, porque o conceito é do carnaval antigo, onde as pessoas vão e lá a gente toca marchinha. Lá não é nada contra, gente. Eu amo música, eu amo festa, mas não é lugar de axé, nem de funk. Lá é lugar de marchinha do tradicional carnaval dos blocos. Das raízes. O teu cabelo, né? Aquela história. Olha a cabeleira, né? Aquelas músicas todas de marchinha. Pra me lembrar da época do barraco. É nessa lógica aí. E aí a gente teve muita dificuldade esse ano em contratar uma banda para atender a gente. Ontem, aí a gente vai falar de talento, viu? Ontem a gente conseguiu fechar a banda. E aí a Andréia Visconti teve uma grande participação, o Zé Mário, irmão da Idalina, que é onde a gente foi em reunião, a gente foi até André de Costa, a gente juntou uma galera da banda Copa Sul. A galera nova não sabe o que é isso, mas a banda Copa Sul era uma banda que fazia o Carnaval de Paraíba do Sul acontecer. E a gente reuniu esse povo todo, e eles vão tocar. Tem Zé Catraca, tem Zé Mário, tem Arildo, eu tô com a lista de músicos. Tem Gardel, só músico das antigas, com aquela banda tradicional de carnaval. Então, é uma banda, apesar do nome ser esquisito, né, gente? Porque é um nome esquisito, mas a gente segue a tradição de quem criou, né? A gente mantém. É uma banda família. É um lugar onde os pais vão e levam seus filhos. Os pais que frequentavam quando jovens já levam seus filhos adolescentes. E as mães levam suas crianças, porque é um ambiente familiar. Então, guarda aí, 20 de fevereiro, 16 horas, a gente vai concentrar lá em frente ao Biluca, depois dar uma passeada pela cidade com um carnaval à moda antiga, onde o que é importante é a alegria, o respeito,
né, a união das pessoas, o ambiente familiar, para a gente se divertir bastante nos moldes do carnaval de antigamente. Então é isso daí, minha gente. A gente vamos já terminando esse quadro, um bate-papo aqui no programa Unidos com uma só voz, mas não vai terminar o programa ainda não. Tem muitas outras coisas para vir por aí, tem cobertura de evento, tem reportagem nas ruas, tá bom? E não esqueçam de se inscrever no programa, fazer seu comentário, ou seja, aonde você estiver vendo essa programação, seja na minha página do programa, seja no meu perfil, no YouTube, no Google e também em breve aí na Sumicid, né? Que vai estar lá passando lá. Então, fica sempre ligado aqui na nossa programação. Gisele Bob, com tantos talentos, qual o seu planejamento para esse ano? Esse ano é fazer aquilo que eu gosto de fazer muito, que é continuar trabalhando. Eu adoro trabalhar. Eu aproveitei o período da eleição, tirei 3 meses. Na verdade, eu ainda estou de férias, na verdade, eu tinha 6 meses de férias acumulada. Tirei 4, janeiro ainda estou de férias, mas eu já estou trabalhando na lógica de que eu recebi um convite para criar um setor, né, na Prefeitura do Rio de Paraíba. Na Prefeitura do Rio de Janeiro. Paraíba está sempre na gente. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um setor voltado para empreendedorismo e projetos sociais. E eu fiquei muito feliz, porque eu estou tendo a oportunidade de desenvolver projetos inicialmente para a capital, e a gente espera que a gente possa interiorizar isso, de empreendedorismo e projetos sociais, para estimular pessoas que estão empreendendo. Você é um empreendedor, né? Então esse projeto tem a lógica de estimular empreendedores, e eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque a gente vai trabalhar essa questão do empreendedorismo tendo um viés da sustentabilidade, que hoje são aqueles projetos que têm a geração de emprego e renda, mas uma preocupação de não agredir o meio ambiente, né? Porque a gente está vendo aí que não adianta só a gente vai agredindo o meio ambiente. Olha o que a gente vive, é chuva em horário, é muita chuva, a estação do ano que a gente já não está em mais. Isso tudo é o uso inadequado que a gente está fazendo, a exploração inadequada do meio ambiente. Então eu estou muito feliz. Esse ano eu vou ficar muito voltado para este projeto, que faz parte da minha atividade profissional, com a qual eu ganho dinheiro, mas sem perder de vista a minha cidade, que é Paraíba do Sul. Eu trabalho no Rio de Janeiro, eu moro em Paraíba do Sul, e eu estou sempre presente em Paraíba do Sul. E aí eu queria aproveitar aqui, se você me permitir, fazer um chamado. A gente tem alguns problemas na nossa cidade, mas tem um problema que está muito forte agora, que está envolvendo a zona rural de Paraíba do Sul. Eu estou frequentando muito a zona rural. Essas pessoas estão com dificuldade de locomoção. Aqui no centro a gente tem dificuldade de ônibus às vezes, né? Lá eles não estão conseguindo andar, porque as estradas estão intransitáveis, as pessoas estão perdendo consulta médica, as pessoas estão perdendo sua produção, as pessoas não estão conseguindo abastecer o seu negócio por condições das estradas. Então, essa população está clamando por ajuda, tem um abaixo-assinado aí, depois eu vou divulgar eu tenho divulgado muito no meu Instagram, vou divulgar mais. Então, assim, para a gente ter uma atenção para essa galera que também é talento, que também gera emprego, gera renda para a nossa cidade e que está largado lá. Então, esse povo precisa ser olhado, porque eles estão tolhidos no seu direito de ir e vir. Então, é para a gente lembrar que a zona rural de Paraíba do Sul, ela é muito grande e ela é muito importante para a economia da nossa cidade e de toda essa região. É esse recadinho que eu queria deixar aqui. É isso aí. Mas antes de terminar esse programa, tem um último talento aí de Gisele Bob que pouca gente conhece, que é trabalhar e ajudar na parte social, né? Eu cresci numa casa vendo isso, né? É um talento até da família, né? É da família. Eu cresci vendo a minha mãe. Eu falo que eu conheci o carnezinho do seminário, que ficou abandonado e agora voltou, agora tem Pix, né? Mas eu conheci através da minha mãe, o carnezinho de seminário, pagando todo mês e ajudando famílias que ela ajudava. E o meu pai abrindo a casa para dar água gelada para a vizinhança, gelo, porque ninguém tinha geladeira, botando a televisão na varanda para todo mundo assistir, porque naquela época ninguém... A turma mais nova não sabe o que é isso, né? Mas televisão ninguém tinha. Quando começou... Muito difícil. Nossa!
E então eu cresci vendo meu pai abrindo a casa para dar água gelada para as pessoas. Os meus irmãos mais velhos falam o seguinte: a gente não bebia água gelada, porque quem bebia água gelada era a vizinhança. Então eu cresci nessa coisa, né? E assim, de ajudar o próximo, né? Sim. Sempre olhar para o próximo. E aí, Wagner, eu me sinto uma privilegiada em que sentido? Eu trabalho pra caramba, que eu tenho fruto do meu trabalho, eu ralo, ok, mas eu me sinto uma privilegiada porque tem muita gente que trabalha pra caramba, que rala e que não consegue, não tem oportunidade de estudar. Eu tive. Eu sei que tem gente que tem oportunidade de estudar e não aproveita, mas eu tive e aproveitei. Então eu me sinto uma privilegiada por isso, e eu falo que esse privilégio que eu tenho, ele tem que servir para ajudar alguém. Ele não pode servir só para mim ou para minha família. Ele tem que servir para alguém. Então, por isso que eu estou sempre, a vida inteira estive e vou continuar. Eu não estou nisso por causa de política. Vai conhecer um pouquinho a minha história. As pessoas não sabem a metade do que eu estou envolvido, que nem tudo vai para a mídia. E, assim, e tem que ser assim, né? De ajudar. Né? Ajuda aqui, ajuda ali, uma instituição aqui, um projeto ali, enfim. E eu acho que isso é uma forma de eu mostrar para mim mesmo e para quem está perto de mim o quanto eu sou grata pelas oportunidades que eu tenho. E eu acho que a gente tem que ser grato o tempo inteiro, sabe, porque tudo na vida, seja de positivo ou seja um desafio, às vezes que é difícil para a gente, ele ensina para a gente, inclusive a ser uma pessoa melhor, né? Eu sempre procuro, a partir dos meus desafios, procurar ser melhor, a olhar mais para o outro. Então essa coisa da solidariedade, do social, ele é muito forte na minha história de vida. E eu agradeço todo dia por ter essa sensibilidade e por ter a oportunidade de poder fazer alguma coisa por poucas pessoas. Mas eu falo que se cada um fizer um pouquinho, fica grande. É isso aí. Aí, né, e são os talentos de uma cidadã aqui de Paraíba do Sul, Gisele Gobi. E semana que vem nós vamos estar com outros mais talentos aqui na nossa programação. Zélia, agora fica à vontade, se quiser mandar um abraço, uma boa consideração de final para o pessoal da TV Unidos aí que estão assistindo. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo que a gente bateu. Se não gostou também, fica à vontade para criticar, a gente aceita a crítica de boa, porque é na crítica que a gente cresce, é na escuta do diferente que a gente cresce, né? O que eu sempre falo é o seguinte: a gente só precisa ter respeito, né, Wagner? Eu posso discordar de você, mas só preciso ter respeito nessa forma, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, estou aberta, meu telefone aí é quase que público, né? Quase com orelhão, pode me mandar mensagem, estou lá no Instagram, pode me mandar mensagem, pode me dar alguma sugestão, pode me criticar e dizer para vocês o seguinte: eu sou uma sul-paraibana, nascida, criada, cresci e sou apaixonada por essa cidade, e assim, o meu maior propósito de vida hoje é tentar ajudar essa cidade do jeito que eu puder, né, dentro das oportunidades que eu tiver, né. Eu falo que a política partidária para mim ela não é uma forma de emprego, porque meu emprego é ser funcionário público concursado, eu vou lá ganhar meu salário. A política pública para mim, partidária, ela só tem razão de ser se for ter o poder oriundo da política partidária. Esse poder só serve se for para contribuir para mudar a vida das pessoas para melhor. E é com esse espírito que eu me coloco na vida pública, que eu me coloco à disposição para estar presente em Paraíba do Sul e fazendo o que eu puder fazer para ajudar essa cidade a melhorar cada dia mais. Obrigada a vocês da TV Unidos, obrigada, Wagner, pela oportunidade, né? E desejo muito sucesso para você, que é o que te falei. Eu vi você começar, viu quantas pessoas torceram contra, né? Mas isso não vai dar certo. E olha onde você chegou. Então, continue na sua trajetória, continue acreditando e que Deus possa cada vez abençoar mais a sua caminhada, de toda a sua família e de todos vocês que estão aqui nos escutando e nos ouvindo. Fiquem com Deus. Então é isso daí. Obrigado por você ter vindo, Gisele Gobi. Fique à vontade quando quiser voltar, quando precisar de alguma coisa, nós estamos aí para poder ajudar, tá? E lembrando, o quadro, a sala de bate-papo vai parar por aqui, mas o programa continua e outras atrações estão vindo por aí, tá? Fica ligado. Produção, fecha na tela. Da maré que nos deriva ao rumo, pois é.
ser feliz do modo que eu sempre quis. Me deixa te abraçar, olhando o azul do mar, deixando aparecer